Ele já está conosco, claro, aqui do meu lado, o professor doutor Luciano Facen. Seja bem-vindo aqui à nossa Revista da Tarde. Boa tarde, querido. Vamos falar da nossa Universidade Federal do Maranhão. Eu, como ex-professora da casa, sou apaixonada pela UFMA e a família inteira Moreira Lima, pais, tios, irmãos, enfim, muita gente dando aula por lá até hoje. E eu tenho um carinho muito grande que me formei na UFMA também. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e todas, todos os ouvintes e aqui quem nos acompanha também pelo canal do YouTube. Boa tarde, Mônica. Um prazer enorme estar aqui na Rádio Timbira, podendo falar então aqui da comemoração dos 70 anos de alguns cursos do Centro de Ciências Humanas e um curso do Centro de Ciências Sociais também. Vamos falar desses cursos, então, para quem não conhece lá os cursos da Universidade Federal do Maranhão, dessa área de humanas, são cursos maravilhosos, grandes professores, grandes mestres passaram por lá ao longo dessas 7 décadas. Passou voando esse tempo todo, hein? Isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A Universidade Federal do Maranhão, inicialmente, era chamada de Faculdade de Filosofia, e a Faculdade de Filosofia, ela ali já estava sendo composta por alguns cursos, como Geografia, História, Letras, Pedagogia e a própria Filosofia. E nesse momento de funcionamento, há uma autorização para que esses cursos passem a funcionar em 1953, especificamente no dia 23 de abril. Então, com o funcionamento deles, a universidade passa a ter vários cursos isolados, como das ciências médicas, também de enfermagem, de direito, e depois de 4 anos, esses cursos isolados começam a se juntar, e no dia 21 de outubro de 1966, então, é fundada aquilo que a gente vai chamar no início de Universidade do Maranhão, e depois a nossa Universidade Federal do Maranhão. Esses cursos, então, da área de humanas estão fazendo 70 anos, além do curso de pedagogia do CCSO, que é o Centro de Ciências Sociais, e estamos no momento de comemoração. Estamos com vários eventos agendados em prol dessa comemoração. Por exemplo, o curso de Geografia vai realizar, no dia 29 de maio, um grandioso evento no CCH, como é mais conhecido o nosso prédio, que vai ser também a reinauguração do nosso maior auditório do centro, que é o auditório setorial. Também queria dizer que o CCH, hoje em dia, ele comporta 11 cursos de graduação. Nós temos letras, letras libras, filosofia, geografia, história, psicologia, ciências sociais divididas em 2 habilitações, antropologia e sociologia. Temos os cursos de artes como música, teatro e visuais, e o curso mais novo, que é o de estudos africanos. Então, é um curso que é um centro que abriga 11 cursos de graduação e 11 cursos de pós-graduação, além de núcleos, de grupos de pesquisas e de muitos outros cursos que, de alguma forma, estão ligados e dialogam com o CCH. E temos também vários parceiros, né? Eu lembro quando eu fiz pós-graduação, já fiz com professores de Lisboa, de Portugal, enfim. Me fala dessas parcerias, dessas novidades. Tivemos um grande desafio, que foi a pandemia, o ensino à distância, esse novo momento de inclusão digital também da universidade. Como é que está isso? Então, com a pandemia, nós passamos 2020 e 2021 pelo ensino remoto, isso distanciou muito as pessoas, evidentemente, e nós deixamos de realizar durante esses 2 anos um grandioso evento do CCH, que é o Encontro Humanístico. O CCH, enquanto centro, ele tem um núcleo. Esse núcleo, chamado Núcleo de Humanidades, hoje coordenado pelo professor Flávio Luiz e pelo professor Ronaldo Sodré, ele abarca esse evento, que é um evento muito importante para toda a UFMA, mas também para a sociedade, chamado Encontro Humanístico. Temos algumas novidades. Esse encontro ele ocorreu até 2018 e ele é bianual e ocorreria em 2020, exatamente no momento da pandemia. Então, a gente suspende e ele volta agora em 2023, na sua 17ª edição. Esse encontro, então, ele traz várias novidades, dentre elas ele passa a ser um evento internacional, como você perguntou, é uma parceria com a Universidade do Minho, em Portugal,
e também com a Universidade de Moçambique. Então, ele passa a ser internacional, trazendo aí professores renomados de outros países, mas também como Vladimir Safatli, que é da Universidade de São Paulo, que virá para nosso encontro. É um encontro que tem várias atividades, desde minicursos pelas manhãs, também atividades de apresentação de pôster, mas também mesas redondas, oficinas culturais, oficinas de teatro, conferências internacionais, e nós vamos ter, tanto na abertura quanto no encerramento, a comemoração dos 50 anos da companhia Casumbá, que vai apresentar para a gente a ópera Boi na abertura e, ao final, a ópera Bugibuá. Então, temos aí muitas novidades e muitas surpresas também no encontro humanístico. Como é que as pessoas fazem para participar? Inscrições abertas? Conta um pouquinho para a gente aí. Procedimento. Pois não, as inscrições estão abertas para quem vai apresentar pôster ou quer mesmo submeter um minicurso. Alguém chega e diz, eu quero ministrar um minicurso sobre determinado assunto, quer participar de uma mesa redonda, de uma conferência, é até o dia 21 de maio para quem quer apresentar. Mas para quem quer ficar como ouvinte, apenas assistir, que já é uma coisa muito grandiosa, é até o dia 18 de junho. Para se inscrever, basta entrar no site encontrohumanístico.ufma.br. Lá tem todas as informações e tem todas as modalidades daquilo que você quer participar. Temos aí uma carga horária alta, né, e uma certificação internacional. Temos agora o governo Lula também liberando recursos para as universidades federais. É um outro momento, né, depois do que nós passamos aí em termos de retrocesso na área educacional, em especial na educação de nível superior nesse país, do desgoverno Bolsonaro. Agora é um outro momento. Expectativa de vocês? Então, a expectativa é grande porque nesses 4 anos as ciências humanas elas foram muito atacadas e hoje nós temos uma redemocratização do país, mas principalmente das ciências. As ciências que estão sempre preocupadas na reflexão não só da história do homem, mas de todas as questões que nos envolvem. Eu vou dar um exemplo que eu falei hoje mais cedo até, que uma das grandes preocupações da gente é o homem nasce livre, todos são iguais. Mas por que os homens se tornam tão diferentes e tão desiguais ao adentrar na sociedade? Então, são questões como essas que permitem que as ciências humanas investiguem e, a partir dessas investigações, busquem soluções plausíveis para que se consiga, então, chegar ao denominador. Bom, dentre essas soluções, nós vamos atrás de políticas públicas. E aí sim, combate ao racismo, combate às desigualdades, combate à fome, e são questões que são levantadas de forma reflexiva e crítica pelas ciências humanas. Com o governo Lula, nós esperamos, né, é um momento aí de esperança para todos nós. Primeiro, porque ele já está injetando aí novamente verbas para a universidade, que nós tivemos esses cortes, esses bloqueios durante esses 4 anos. Então, isso nos enche de esperança para que a gente faça uma universidade realmente de acordo como deve ser, uma universidade democrática. Retomando também bolsas de mestrado, doutorado, investimento em pesquisa e extensão, isso é fundamental. Não existe, gente, vida acadêmica, progresso, né, sem que a gente possa investir em pesquisa, né? As pessoas estão aí pensando como melhorar, pensando de uma visão de outro ângulo, trazendo, né, uma releitura desse universo, um outro momento. A gente precisa investir, em especial nessa nova geração de pesquisadores, né? Isso. É muito importante você tocar nesse ponto, Mônica, porque hoje a Universidade Federal do Maranhão, todos os nossos holofotes estão direcionados para um momento que é o momento das eleições. A gente agora está num período prévio da eleição. Na verdade, isso que a gente chama de eleição na universidade é uma consulta que escolhe uma lista tríplice e, com essa consulta e a escolha, isso é enviado finalmente ao presidente da República, ao presidente Lula, que já nos informou, foi algo logo no seu primeiro mês da gestão, dizendo que ele vai respeitar
a lista tríplice, muito diferente do que vinha acontecendo no governo anterior. Então, ele vai escolher, de fato, quem a comunidade elegeu, quem a comunidade escolheu. E aí eu aproveito essa oportunidade para dizer que eu faço parte de um movimento na Universidade Federal do Maranhão, chamado Movimento UFMA Democrática, que tem um compromisso social. O que é esse movimento? Esse movimento ele surgiu a partir de estudantes, de professores, de técnicos e técnicas que estão pensando na possibilidade de diálogos democráticos dentro da universidade, onde esses três segmentos, dialogando entre si, podem propor uma universidade que seja feita, evidentemente, por todos os segmentos, mas também que seja reverberada na sociedade. Então, a partir disso, foi escolhido um pré-candidato a reitor, e eu sou pré-candidato a reitor. Meu nome é Luciano Fassan, sou diretor do Centro de Ciências Humanas, sou do Departamento de Filosofia e também sou do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. E fui escolhido pelo movimento UFMA Democrática nessa qualidade, então, de pré-candidato a reitor. Exatamente, estamos acompanhando os desdobramentos, com certeza será um processo extremamente transparente e democrático. E ontem o presidente Lula esteve na Espanha e também passou por Portugal e também sempre firmando acordos na área educacional. E ele falou que firmou por lá mais de 3 acordos bilaterais de fortalecimento de relações entre Brasil e Espanha e também em Portugal em relação à validade de diplomas universitários, enfim, e mobilidade de estudantes, intercâmbios, enfim, todo esse trânsito ainda mais, melhorando ainda mais essa relação, essa parceria com esses 2 países, Espanha e Portugal, e a expectativa diante desses novos acordos, em especial também do profissional brasileiro, que terá mais facilidade de adentrar o mercado europeu agora. Com certeza, Mônica. Nós esperamos bastante desse governo, desse momento, porque é um momento de revalorização da ciência. É por isso mesmo que o Encontro Humanístico, esse ano, ele está com o tema Ciência, Humanidades e Reconstrução Democrática. A partir das falas do presidente, da possibilidade de intercâmbio, anteontem, quando apareceu a foto dele com vários estudantes daqui do Maranhão que estão com bolsas da FAPEMA, né? Algo riquíssimo para nosso estado, dá orgulho de ver isso novamente caminhando. E a UFMA que queremos hoje em dia, ela está completamente relacionada a isso que o presidente Lula quer. Um momento de reconstrução democrática do país, mas principalmente de redemocratização na Universidade Federal do Maranhão. Bom, para encerrar, queria que você falasse, então, Luciano, dos impactos, né, de todas essas ações do CCH, da UFMA, para além dos muros aí das universidades. Então, o impacto maior, né, da universidade, no caso do Centro de Ciências Humanas, que é o centro que eu tenho dirigido por eleição, a partir de diálogos que nós, do CCH, travamos com o Centro de Ciências da Saúde e Biológicas, o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, o Centro de Ciências Sociais e também todos os outros 8 campos que compõem a Universidade Federal do Maranhão. De forma interdisciplinar, as humanidades conseguem, então, dialogar com cada uma dessas áreas, com uma riqueza de detalhes tão grande que só quem ganha é a sociedade, só quem ganha é a sociedade maranhense, a sociedade ludovicense, a partir de ricos diálogos que possibilitam, antes de tudo, a redemocratização da universidade. Me fala só da ampliação dos cursos também no interior do Maranhão, nesses campos que você citou, que a gente conhece muito aqui da UFMA, né? Aqui de São Luís, esse grande campus maravilhoso que vem só crescendo e se aprimorando. E como é que está a situação no interior, as demandas por novos cursos? Então, é importante demais essa pergunta. Eu há pouco tempo estive lá em 2 campos, por exemplo, campos de Bacabal e de Codó. O que é que a gente percebe? A UFMA cresceu bastante, ela cresceu no momento áureo, né, do governo federal, que foi num primeiro momento do governo Lula, onde nós tínhamos um programa chamado Reúne. Foi esse programa que possibilitou o crescimento das universidades.
E nós, naquela época, aproveitamos isso muito bem. Então foram criados aí todos esses campos que eu acabei de falar. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, Codó, Bacabal, mas nós temos também Chapadinha, São Bernardo, Pinheiro, Grajaú, Balsas e Imperatriz. Então nós temos 8 centros hoje em dia que são chamados de unidade. Houve a criação, maravilha. Só que qual é o grande problema disso? É a conservação, é a atualização, porque esses campos eles carecem de descentralização. O que significa uma descentralização? Significa dizer que quando, por exemplo, uma lâmpada é queimada, ou quando mesmo um cano de água, um ar-condicionado quebra, que esse centro ele não espere que o campus do Bacanga venha lá em Imperatriz, em Pinheiro, para fazer esse conserto. Se esse campus tivesse autonomia, tivesse uma descentralização, eles não teriam esses problemas. Então, está faltando uma valorização desses campos, está faltando também um investimento de uma forma consolidada. E é isso que a gente espera, né, nesse momento agora de uma UFMA que tenha e que enxergue, de fato, um futuro possível, porque não adianta só inaugurar tantos centros maravilhosos, mas eles precisam ser bem conservados e bem cuidados. Então, onde técnicos e professores sejam valorizados e onde os estudantes tenham, antes de tudo, dignidade. Com certeza. A gente conversou aqui na Revista da Tarde com o professor Dr. Luciano Façanha, que é diretor do CCH da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Queria que você deixasse os contatos, as redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar esses cursos, as ofertas que tem de pós-graduação, enfim, de bolsas, as oportunidades, né? Como é que eles fazem para ficar par se atualizar sobre tudo isso? Então, vocês podem nos acessar em nossas redes sociais, temos aí o nosso Instagram oficial, que é @ch.ufma_oficial. Temos também o Núcleo de Humanidades, também estamos no Instagram, e o próprio do diretor do Centro de Ciências Humanas, nos acompanhe, @Luciano Façanha, tá? E o do Movimento UFMA Democrática, que é Convido, então, a todos a nos seguirem, nos acompanharem. Lá nós vamos dar todas as informações, tudo que for necessário.